Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de autoconhecimento. Afinal, o autoconhecimento, né, você conseguir fazer esse processo é como conquistar um superpoder. O autoconhecimento, ele vai te dar autoconfiança para que você entenda por que você faz o que você faz, por que você tem os resultados que você tem. Então, é interessante que na vida a gente adote um comportamento de curiosidade a respeito de nós mesmos, um comportamento de pesquisador de si mesmo. Então, sempre que você quiser entender como você age, como você sente, ou, né, como você reage frente às ações da vida, o autoconhecimento vai te dar poder para isso e o melhor de tudo é que você vai fazer isso durante a sua vida inteira. Então você pode entender autoconhecimento até como um propósito de vida. E para se sair bem nessas investigações, né, você vai se tornar aí um expert em si mesmo, é preciso que você não fique nas respostas rasas. Sempre que você tiver uma pergunta a respeito de si mesmo, se aprofunde. Não deixe que a primeira resposta seja suficiente para que você, né, tome decisões ou se sinta como você se sente. Ser um pesquisador significa aprofundamento. Então, vamos lá. Vou te ajudar agora com as nossas perguntas. Você vai pegar papel e caneta, vai anotar cada uma dessas questões e apesar delas parecerem muito simples e você já ter ouvido elas várias vezes, eu tenho certeza que você não fez o trabalho de ir lá e responder. Sabe por quê? Porque é difícil. Sempre que a gente começa a responder esse tipo de pergunta, a gente se depara com resistências, barreiras, dúvidas, e a nossa tendência natural é deixar para lá e ficar no raso. Não fique no raso se você realmente quer ter a ferramenta de autoconhecimento como um superpoder ao seu lado. Então, primeira pergunta, vamos lá, anota aí para você responder a respeito de si mesmo. Quais são os seus maiores pontos fortes e como eles se manifestam na sua vida? Não fique naquela primeira resposta, tipo, meu ponto forte é comer. Pelo amor de Deus, de todo mundo, poderia ser esse, mas você tem pontos fortes, que são habilidades que outras pessoas não têm. São aquelas coisas que você não precisa fazer, ou, na verdade, você não precisa pensar muito para fazer. Você vai lá e executa. Em vez de ser comer, pode ser cozinhar. Mas provavelmente você não tem só um ponto forte, você deve ter vários pontos fortes. Então, anote todos eles e, se puder, peça outras pessoas para te ajudar. Mas mesmo que outras pessoas falem sobre os seus pontos fortes, você vai fazer a sua própria análise, pensando se isso é realmente um ponto forte que você não precisa fazer, e você não precisa se estressar com aquilo, porque é fácil para você, tá bom? Nossa segunda pergunta já vai no oposto disso. Você precisa entender quais são as suas fraquezas e os seus pontos cegos. Para quê? Porque essas coisas que são fraquezas, né, que são desafiadoras para você, elas vão exigir mais, né, do seu sistema para se adaptar, para se ajustar. É uma habilidade que não é natural e que você, se precisa dela realmente, vai trabalhar mais para poder conquistá-la. Eu vou dar um exemplo aqui que é meu, que eu não tenho um ponto forte na comunicação, essa comunicação que eu estou fazendo aqui agora com você. Isso aqui eu preciso estudar um pouco, eu preciso melhorar a cada dia, não é natural, assim como tem pessoas que sentam na frente de uma câmera e falam e não precisam de roteiro e não precisam pensar, isso não é natural para mim. Então, eu preciso estudar e por mais boa que eu me torne, eu nunca vou ser como aquelas pessoas que têm isso como ponto forte, como habilidade natural. Então, certamente você tem alguns pontos desafiadores, alguns pontos cegos, que geralmente as pessoas que falam você nem percebe. E se mais de uma pessoa falou sobre uma coisa de você e você não consegue perceber, anota essa coisa também, porque ela pode ser um ponto que você precisa trabalhar em si mesmo. Ok? Então vamos para a próxima pergunta. E essa pergunta ela vem da psicologia positiva e ela faz realmente uma ponte entre tudo que você valoriza e o seu propósito de vida, que é os seus valores fundamentais, né? O que são os seus valores fundamentais?
Você vai conhecer os seus valores fundamentais, entendendo as motivações por trás das suas ações. Então, algumas pessoas têm, por exemplo, amor ao aprendizado. Essas pessoas elas vão estar sempre buscando aprender. Lu, é sempre estudando? Depende, porque às vezes não precisa estudar lá na faculdade para você aprender alguma coisa. Na verdade, nem precisa, né? Você pode aprender de outras formas. Mas aquelas pessoas que estão buscando aprender todos os dias, que é algo que elas não conseguem evitar, elas têm um valor de amor ao aprendizado. Outras pessoas vão ter um valor de liberdade e tudo que elas fazem está ligado a isso. Outras pessoas vão ter um valor de família. Então, anota aí quais são os seus 5 principais valores que guiam a sua vida: justiça, né, liberdade, família, aprendizado ou outro. Qual seria? Anota para você saber de você mesmo o que é aquilo que funciona como um impulso para você agir. Alguém que tem valor de justiça vai estar sempre agindo sempre que vê uma injustiça. Agora, vamos para a próxima pergunta, também muito importante para autoconhecimento, e você vai descrever tudo que te faz sair do seu temperamento normal, que seriam aquelas situações em que você reage negativamente. Como você reage ao estresse, à raiva, a emoções negativas? Quais são os gatilhos que ativam em você a sua raiva, por exemplo? Pode ser quando alguém mexe com um valor fundamental, que seria o valor da justiça. Então, quando você se vê injustiçado, isso ativa a sua raiva. Olha o autoconhecimento conectando pontos aqui nas nossas perguntas, e é dessa forma que você vai saber mais sobre si mesmo. Tá vendo como essa investigação é poderosa e vai te ajudar a se conhecer, se posicionar e se apresentar melhor para as outras pessoas, tendo o mundo respondendo melhor a você? Por fim, eu vou deixar essa pergunta aqui, que ela é interessante para a gente entender você na sua essência, como uma pessoa introvertida ou extrovertida. E ela representa, né, a pergunta que você vai anotar aí é: como é que você recarrega as suas energias? Então, você se motiva e fica mais energizado quando está no meio da galera, naquela atividade de troca com as pessoas, ou você se recarrega em casa, sozinho, mais tranquilo, num ambiente mais calmo, mais sereno? E aí você parte, né, depois disso para se envolver com as pessoas. Então, essas informações vão dizer se você é uma pessoa que tem mais introversão ou mais extroversão. A maioria das pessoas geralmente estão aí num ponto intermediário, por exemplo, 60% extrovertida, 60% introvertida, ou às vezes elas caem no meio e são ambivertidas. Então, dependendo do contexto, da situação, do dia, do humor, ela pode ser mais extrovertida ou menos extrovertida. O que importa aqui é você se conhecer e saber quando aquele ambiente vai saturar você. Então, para as pessoas mais extrovertidas, um ambiente tranquilo demais, solitário demais, né, onde você tem que ficar muito quietinho, sem interação humana, não é um ambiente adequado para você, porque você não se recarrega. Na verdade, você perde energia naquele ambiente. E para quem é mais introvertido, se mantém em ambientes que são muito festivos, muito cheio de estímulos, vai drenar a sua energia mais rápido. Então, conhecer esse padrão vai te ajudar a saber o momento que você precisa se recarregar, senão você vai ficar tão esgotado pelo ambiente que vai começar a reagir mal a ele. Bem, são essas perguntas por hoje. Eu espero que elas te ajudem a se conhecer melhor. Espero que você tenha anotado todas. E assim você vai sentar com você mesmo e fazer aquela investigação legal a respeito de si e virar o seu próprio pesquisador. Se você gostou desse vídeo, aproveita, clica aqui no botão de gostei, que é uma forma de eu saber. Também se inscreve no canal, assim a gente se vê nos próximos vídeos.